Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Que a paz e a graça divina abençoem o seu dia e iluminem a nossa jornada de conhecimento de hoje. É um privilégio enorme ter a companhia de cada pessoa que acompanha nosso programa para mais uma exploração bem fascinante. Hoje nós temos em mãos uma obra incrivelmente instigante, que é o livro Quando a Trombeta Soar, escrito pelo autor H. Wayne House. E a nossa análise vai focar num mistério, sabe, muito específico e surpreendente que esse livro aborda. Bom, é um prazer imenso estar aqui para essa discussão. E olha, a nossa missão na análise de hoje é resolver um quebra-cabeça teológico e linguístico muito antigo, focado especificamente no capítulo 14 desse livro. Nós vamos, assim, mergulhar nas profundezas do significado de uma única palavra grega. A palavra é apostasia. Exato, uma única palavra. Isso. Ela é encontrada lá na carta bíblica de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. E a grande questão que o autor levanta e que nós vamos investigar a fundo é a seguinte: será que essa palavra realmente significa uma rebelião religiosa ou um profundo desvio da fé, como a esmagadora maioria das pessoas entende hoje? Ou será que, na verdade, ela se referia originalmente a um evento físico e espacial, como o arrebatamento da igreja? Certo, vamos desempacotar isso, porque para entender o peso real dessa única palavra, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa se colocar no lugar daquelas pessoas que receberam a carta. Qual era exatamente o clima na igreja de Tessalônica no primeiro século? O que estava acontecendo com eles para que o apóstolo Paulo precisasse escrever essas palavras com tanta urgência? Olha, o clima na igreja de Tessalônica era de pânico. Pânico absoluto e terror psicológico. O apóstolo Paulo precisou escrever essa segunda carta com uma urgência imensa, porque a comunidade estava completamente aterrorizada. Eles haviam sido enganados por falsas mensagens. O texto até sugere que, eles podem ter recebido cartas forjadas, assinadas com o nome de Paulo, dizendo que o dia do Senhor já havia começado. Nossa! E para entender o pânico deles, a gente precisa lembrar o que o dia do Senhor significava na teologia da época. Não era apenas um dia difícil, sabe? Era o período escatológico de julgamento severo, a tribulação. O momento exato em que a ira divina seria derramada sobre a terra. Imagine a angústia de quem nos ouve ao pensar numa situação dessas. Eles estavam sob intensa perseguição do Império Romano, sofrendo pressões diárias e de repente recebem uma mensagem dizendo que o período mais terrível da história humana, aquele do qual eles achavam que seriam poupados, já tinha começado. É como receber um aviso de que o barco de resgate já partiu e deixou todo mundo para trás no meio de um furacão. Essa é uma analogia perfeita. Eles achavam que estavam vivendo o fim dos tempos e que tinham, de alguma forma, perdido o resgate prometido. Então, Paulo escreve essa carta com um propósito muito claro: acalmá-los e corrigir essa informação falsa. Ele diz, essencialmente, não se assustem, que ninguém engane a comunidade de forma alguma. Porque esse dia, o dia do Senhor, não virá sem que antes ocorra a apostasia e a revelação do homem do pecado, que a tradição identifica como o anticristo. E exatamente nesse ponto, nessa condição que Paulo coloca para que o fim comece, que a palavra apostasia se torna o centro de um debate acadêmico gigantesco. O livro detalha que, historicamente, os estudiosos têm olhado para esse texto e chegado a algumas visões clássicas sobre o que essa palavra significa, o que os especialistas pensaram durante todo esse tempo. O livro do autor organiza o consenso histórico em 3 visões tradicionais principais. A primeira delas é interpretar a palavra como um apositivo. É uma visão bem antiga, defendida por pais da igreja notáveis, como João Crisóstomo e Agostinho de Hipona, lá nos primeiros séculos do cristianismo. Vamos pausar aí por um segundo, para o nosso público que talvez não esteja com a gramática tão fresca na memória. O que exatamente é interpretar a palavra como um apositivo nesse contexto? Um apositivo, em termos simples, é quando colocamos 2 palavras ou expressões lado a lado para se referirem à mesma coisa ou à mesma pessoa. Por exemplo, se eu disser, meu irmão, o médico,
Tanto irmão quanto médico apontam para a mesma pessoa. Entendi. No caso de 2 Tessalonicenses, a frase de Paulo fala da apostasia e da revelação do homem do pecado. Crisóstomo e Agostinho sugeriam que a palavra apostasia era apenas uma descrição do próprio anticristo, como se a apostasia fosse a personificação daquele homem do pecado, sabe? O anticristo seria a própria apostasia encarnada. Faz sentido gramaticalmente. Mas o livro menciona que essa visão perdeu muita força com o passar dos séculos. Não é? Qual seria então a segunda visão? A segunda visão tradicional é muito mais comum hoje e domina a grande maioria dos comentários bíblicos modernos. É entender a apostasia como um desvio da fé, ou seja, um abandono profundo, generalizado e voluntário da religião verdadeira. E dentro dessa visão específica, existe um debate acadêmico intenso sobre quem exatamente estaria se desviando. O estudioso Charles Ryrie, por exemplo, argumenta que seria uma apostasia dentro da própria igreja professante, cristãos abandonando a fé. Certo. Já outros teólogos, como Marvin Rosenthal, acreditam que o texto se refere ao povo judeu abandonando sua aliança durante o período da tribulação. E há ainda um terceiro grupo que diz que é um desvio moral generalizado de toda a humanidade não cristã. E ainda existe uma terceira visão tradicional que o livro aborda algo um pouco mais, digamos, intenso do que apenas desviar da fé? Sim, a terceira visão interpreta a palavra como uma revolta ou rebelião aberta. Não é apenas um afastamento passivo ou um esfriamento espiritual, mas uma rejeição ativa, vigorosa e até hostil contra Deus e contra a ordem estabelecida. Estudiosos proeminentes como Aile Moore e Howard Marshall defendem fortemente essa linha. Uma rebelião mesmo? Isso. Eles comparam a palavra como uma rebelião militar ou um golpe de Estado político, mas aplicado a um contexto espiritual, onde as forças do mal fariam o último e grande levante coordenado antes do fim do mundo. O que é fascinante aqui é que todas essas três visões tradicionais assumem, sem sequer questionar a premissa, que a palavra apostasia carrega por si só um tom negativo. Sempre focado num declínio espiritual ou algo sombrio. Exatamente. Elas leem a palavra sempre como algo que descrede o comportamento humano hostil contra o divino. Mas é exatamente esse consenso histórico aparentemente inabalável que o Dr. House decide colocar sob o microscópio na sua obra. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O autor defende uma quarta visão, que rompe totalmente com essas três. Ele propõe que apostasia, nesse texto de Paulo, pode não ter absolutamente nada a ver com rebelião espiritual, com desvio da fé ou com o anticristo. Em vez disso, a palavra significaria uma partida física, uma separação espacial literal. É uma mudança de paradigma enorme. Sim, em termos teológicos, ele argumenta que a apostasia nesse versículo é uma referência direta ao arrebatamento, a partida física da igreja saindo da terra antes do início do julgamento. Essa é uma alegação monumental. Como ele constrói a prova para algo que vai contra séculos de comentários bíblicos? Ele constrói essa prova voltando aos princípios mais básicos e fundamentais da linguística e da hermenêutica, que é o argumento do contexto. O contexto é a regra de ouro da interpretação textual, sempre. Na língua grega antiga, assim como em qualquer idioma, as palavras podem ter uma gama muito ampla de significados. E é sempre o contexto da frase, do parágrafo e do livro que dita a tradução final. Para ilustrar o peso do contexto, o autor usa um exemplo muito claro do livro apócrifo de 1 Macabeus, no capítulo 2, versículo 15. E o que acontece nessa passagem específica de Macabeus? Esse texto descreve o período em que o povo judeu estava sob o domínio grego opressivo do rei Antíoco Epifânio. E lá, a palavra apostasia aparece de forma absoluta. O que isso significa? Significa que ela aparece com um artigo definido, mas sem nenhum qualificador ao lado. O texto não diz apostasia da fé ou apostasia de Deus, diz apenas a apostasia. Certo. Mas como os leitores originais sabiam exatamente o que aquilo significava, sem precisarem de explicações extras?
pelo contexto denso dos 46 versículos anteriores, eles descreviam exaustivamente a defecção e o abandono da fé judaica por causa da perseguição. O autor de Macabeus não precisava repetir os qualificadores porque o assunto já dominava totalmente a conversa. Entendi. Quando uma palavra é usada de forma absoluta e isolada assim, significa que o conceito já está tão vívido e claro na mente do leitor que o escritor nem perde tempo explicando. E isso nos traz de volta para a igreja de Tessalônica. Qual era o assunto que estava vívido na mente dos tessalonicenses? Essa é a grande chave. Pois é. Qual era o contexto que dominava as conversas deles? Para saber isso, a gente só precisa olhar para a carta anterior que Paulo mandou para eles. Em 1 Tessalonicenses, Paulo focou intensamente no resgate iminente. Ele falou, lá no capítulo 4, sobre os cristãos sendo arrebatados nas nuvens para encontrar Cristo nos ares. No capítulo 1 e no capítulo 5, ele falou sobre o resgate da ira vindoura. O resgate físico era o assunto principal da correspondência entre eles. A dedução lógica do autor é impecável nesse ponto. Ele argumenta que Paulo usou um substantivo apostasia, que em sua raiz linguística carrega fortemente a ideia de partida ou separação, para se referir a essa mesma ideia de resgate físico que ele já havia ensinado tão exaustivamente na primeira carta. Faria todo sentido usar esse termo para confortar leitores que estavam em pânico, achando que tinham sido deixados para trás no pior momento da história. A mensagem de Paulo estaria dizendo, lembram daquela partida que eu ensinei há pouco tempo? Aquele resgate. O dia do Senhor não vai começar sem que aquela partida aconteça primeiro. Isso traz um conforto humano real. Dizer para pessoas aterrorizadas, não se preocupem, o fim do mundo não chegou porque a grande rebelião espiritual do mal ainda não aconteceu, não soa muito reconfortante. Nem um pouco. Mas dizer, o fim não chegou porque o barco de resgate, a partida física que eu prometi, ainda não aconteceu, cumpre exatamente o propósito da carta, que era acalmar o pânico. Mas espera aí, se Paulo queria dizer partida física, como a gente chegou nessa fixação por traduzir a palavra como rebelião ou desvio da fé? Essa é, talvez, a descoberta histórica mais surpreendente que o livro traz. Durante os primeiros 1.500 anos da história da Igreja Cristã, essa palavra, em 2 Tessalonicenses 2:3, foi predominantemente traduzida com o sentido exato de partida. Não como rebelião, não como desvio da fé, mas como o equivalente a departure no inglês ou partida e separação nas línguas originais europeias. Não era uma teoria marginal, era o padrão. 1.500 anos. Isso é muito tempo. Onde estão as provas disso? O que os primeiros tradutores usaram nos textos originais? Evidência histórica é muito robusta e está amplamente documentada no livro. Comecemos pela Vulgata Latina. A Vulgata foi a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, lá no final do século IV. E essa não foi apenas uma tradução qualquer. Ela foi a Bíblia padrão e absoluta de toda a cristandade ocidental por mais de um milênio. E quando Jerônimo traduziu a palavra grega apostasia nesse versículo, ele usou a palavra latina dissessio. E dissessio significa o que exatamente? Dissessio significa literal e primariamente partida física, separação, o ato de ir embora. Isso é impressionante. E quando a Bíblia começou a ser traduzida do latim e do grego para as línguas modernas, tipo o inglês antigo, eles mantiveram esse entendimento espacial? Totalmente. As primeiras e mais influentes Bíblias traduzidas para o inglês seguiram exatamente a mesma linha da Vulgata. A famosa Bíblia de John Wycliffe no século XIV, a Bíblia de William Tyndale no início do século XVI, a Bíblia de Coverdale, a grande Bíblia de Cranmer e até a importantíssima Bíblia de Genebra no final do século XVI. Todas elas seguiram esse padrão. Todas elas. Essas traduções clássicas pegaram o termo grego e traduziram para variações da palavra inglesa para partida, que é departing ou departure. Havia um consenso de tradução sólido que perdurou inabalável por vários séculos. O que levanta uma dúvida gigantesca. O que aconteceu? Qual foi a ruptura histórica? Como a história do cristianismo passa de 15 séculos traduzindo a palavra como partida
para o entendimento moderno quase unânime de rebelião ou desvio da fé. O livro consegue rastrear onde esse trem saiu dos trilhos? Consegue, e de forma cirúrgica. O livro aponta para um ponto de virada histórico muito específico, durante a época da Reforma Protestante. Esse ponto de virada tem nome e sobrenome: Theodor Beza. Beza foi um teólogo franco-suíço extremamente influente que trabalhava em Genebra e foi o sucessor do famoso reformador João Calvino. E o que ele fez? Por alguma razão editorial e teológica, Beza tomou uma decisão drástica na sua tradução do Novo Testamento grego para o latim. Em vez de traduzir a palavra para o sentido de partida, como todos antes dele fizeram, ele escolheu transliterar o termo grego diretamente para o texto latino, criando o termo apostasia no próprio texto. Para quem nos ouve e gosta de linguística, transliterar é apenas pegar as letras de um alfabeto e passar para o outro, mantendo o som da palavra original, mas sem dar o significado no novo idioma. É como pegar a palavra software do inglês e usar no português, em vez de traduzir para programa de computador. Mas por que Beza faria isso num texto sagrado? A história sugere um forte viés teológico e político. No calor inflamado da Reforma Protestante, os reformadores estavam em conflito aberto com a Igreja Católica. Beza e outros começaram a olhar para a Igreja de Roma e para a figura do Papa como o cumprimento das profecias sombrias. Transliterar a palavra permitiu que eles injetassem um novo significado nela. Ah, entendi. A ideia de uma grande apostasia ou um grande desvio da fé soava absolutamente perfeita para descrever a visão crítica que eles tinham da Igreja Católica da época, com o Papa figurando na teologia deles como o homem do pecado mencionado no mesmo versículo. Ao transliterar em vez de traduzir, ele abriu a porta para que a palavra absorvesse esse sentido de rebelião religiosa institucional. É crucial lembrar para deixar bem claro para quem acompanha a gente que nós não estamos tomando partido em debates teológicos históricos ou julgando quem estava certo ou errado na reforma. O foco aqui é puramente o impacto linguístico dessa decisão editorial. O impacto de Beza foi tão grande assim, a ponto de mudar o idioma inglês dali para frente? O impacto foi monumental, um verdadeiro efeito borboleta na literatura ocidental. Logo depois das edições de Beza, a monumental e influente versão King James em inglês, a famosa KJV, publicada em 1611, adotou uma tradução completamente diferente do histórico anterior. Influenciado por esse novo clima teológico, os tradutores da King James introduziram a expressão inglesa falling away, que significa um desvio ou uma queda. E a King James moldou tudo depois disso. Exato. Como a versão King James se tornou o padrão ouro para todas as bíblias de língua inglesa e influenciou traduções em dezenas de outros idiomas por quase 400 anos, quase todas as traduções a partir daí seguiram cegamente esse padrão. A ideia de rebelião ou queda espiritual foi cimentada no nosso vocabulário teológico moderno. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe o quanto as decisões de tradução moldam o nosso entendimento do mundo de forma profunda. É verdade. E para desfazer esse nó de séculos de tradição, o autor do livro precisa voltar às raízes linguísticas mais antigas. Ele explica que enquanto os substantivos muitas vezes ganham sentidos especializados ou bagagens culturais pesadas com o tempo, o verbo raiz de apostasia, que é o verbo grego afisteme, preserva o significado original de forma muito mais pura. E na literatura antiga esse verbo é frequentemente usado para descrever um distanciamento físico, espacial, puro e simples. Um distanciamento físico literal. Sim. Não tem absolutamente nada de rebelião espiritual. É apenas o ato físico de mover-se do ponto A para o ponto B. Mas essa afirmação de que o verbo raiz significa distanciamento físico tem amparo em documentos da época. Porque, se o autor está dizendo que a palavra tem um sentido literal, ele precisa mostrar pessoas do mundo antigo usando a palavra no dia a dia com esse sentido espacial, certo? Com certeza. E as provas são abundantes. Os exemplos que o livro traz são fantásticos para ilustrar isso. Arqueólogos encontraram centenas de textos em papiros antigos, escritos no grego comum da época.
Nesses papiros, que eram contratos, cartas pessoais e relatórios médicos, o verbo raiz é usado para coisas completamente cotidianas. Há um documento médico fascinante, datado de 89 a.C., que usa a palavra para descrever orelhas afastadas da cabeça. Orelhas afastadas. Isso mesmo. Obviamente, as orelhas não estavam cometendo uma rebelião religiosa contra a cabeça, elas apenas tinham um distanciamento físico em comum. Orelhas cometendo apostasia contra a cabeça é uma imagem hilária, mas ilustra perfeitamente o ponto. É puramente uma questão espacial. E dentro do próprio Novo Testamento, há exemplos desse uso espacial também. Sim, inúmeros. Um dos mais claros está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 10. A passagem descreve um momento milagroso em que um anjo resgata o apóstolo Pedro da prisão. Depois que eles saem e caminham por uma rua, o texto diz que o anjo se afastou ou partiu de perto de Pedro. E a palavra grega usada para descrever a partida do anjo é justamente a raiz de apostasia. Olha só. É um movimento físico absoluto, uma separação geográfica, sem nenhuma conotação de revolta. O anjo apenas concluiu a sua missão e foi embora. Mas espera um pouco. Como em qualquer disciplina acadêmica séria, tem que haver estudiosos que discordam. Essa é uma tese revolucionária e ninguém no mundo acadêmico aceitaria isso sem questionar profundamente. Os críticos não apontam que essa palavra, em outros lugares, carrega sim o sentido de rebelião? O que a oposição diz sobre a teoria do autor? Exatamente com esses contra-argumentos, críticos notáveis e com credenciais fortíssimas, como os estudiosos Robert Gundry e J. Oliver Buswell, argumentam vigorosamente contra a ideia de que a apostasia possa significar a partida do arrebatamento. Para construir o argumento deles, eles apontam para duas fontes gigantescas, a Septuaginta e o grego koine. Vamos pausar de novo. Para o nosso público, o que exatamente são a Septuaginta e o grego koine? E por que essas duas fontes têm tanto peso nesse debate acadêmico? Excelente ponto. A Septuaginta é a tradução mais famosa do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Ela foi feita por estudiosos judeus no Egito séculos antes de Cristo e se tornou a Bíblia padrão usada por judeus da dispersão e, posteriormente, pelos primeiros cristãos, incluindo o próprio Paulo. Já o grego koiné é simplesmente o dialeto comum do grego, a língua falada nas ruas, nos mercados e pelos soldados em todo o Império Romano Oriental no primeiro século. É o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito. Entendi a importância. Os críticos do Dr. House olham para essas duas fontes monumentais e alegam que, quando o substantivo apostasia e seus termos relacionados aparecem nesses textos, o significado é, na esmagadora maioria das vezes, uma defecção hostil, uma rebelião religiosa ou política. Ou seja, o argumento dos críticos é que traduzir apostasia como partida física em 2 Tessalonicenses é tentar reviver um significado clássico obsoleto, algo que o idioma já tinha deixado para trás na época em que Paulo escreveu a carta. O estudioso Robert Gundry, se não me engano, afirma que devido a essa suposta predominância do sentido de rebelião, nós devemos aceitar esse sentido especial e não buscar forçar a raiz literal da palavra. Mas como o autor defende a tese dele contra pesos pesados da academia que trazem tantos dados? Discorda. Ele revisa os dados brutos e aponta falhas matemáticas e textuais bem significativas no trabalho desses críticos. O autor demonstra, através de um levantamento exaustivo, que Gundry subestimou massivamente o número de vezes que a palavra e seus cognatos aparecem na Septuaginta. Nos seus escritos, Gundry afirmou que o termo aparecia em torno de 40 vezes. O livro mapeia e mostra que, na verdade, os termos aparecem mais de 220 vezes. Nossa, é uma margem de erro gigantesca. 40 contra 220. E o que essas ocorrências adicionais provam? Elas mostram rebelião ou partida? A contagem revela que o uso espacial da palavra estava longe de ser obsoleto. O autor isola e detalha dezenas de instâncias na Septuaginta, pelo menos 66 vezes, onde a palavra claramente indica separação espacial pura, movimento geográfico,
sem qualquer sombra de conotação de revolta. Isso derruba a fundação do argumento crítico, provando que o sentido de partida física era totalmente comum e vivo no grego usado pelos cristãos primitivos. E isso muda o jogo completamente. Quer dizer que o apóstolo Paulo tinha à sua disposição uma palavra que perfeitamente significava partida espacial, de acordo com o vocabulário da sua própria Bíblia grega. O livro cita outras ferramentas linguísticas para reforçar isso. Sem dúvida. Ele recorre às maiores autoridades mundiais na língua grega antiga. Ele traz para a mesa grandes dicionários conhecidos como léxicos. Ele cita o clássico léxico de Liddell Scott, que é a ferramenta definitiva para o grego clássico, e ele também cita o léxico patrístico de Lampe, que analisa meticulosamente o grego usado pelos primeiros pais da Igreja, logo após o período do Novo Testamento. E o que esses dicionários dizem? Ambos os dicionários monumentais atestam explicitamente que partida, separação e desaparecimento são significados primários e totalmente válidos para o substantivo apostasia. A fundação linguística para essa tese se mostra incrivelmente sólida. Então, o que tudo isso significa? Nós temos provas históricas, provas linguísticas, dicionários renomados. Mas a Bíblia não é apenas um livro de gramática. É um texto teológico. Como essa ideia de uma partida espacial, o arrebatamento, se conecta e faz sentido com o restante do texto que Paulo está escrevendo? Especialmente com o que vem logo depois, no mesmo capítulo. Essa é a peça final do quebra-cabeça, o clímax teológico de todo o argumento. Como vimos, o contexto dita o significado. E o contexto não é feito apenas da carta anterior, mas dos versículos que se seguem imediatamente no próprio capítulo 2. Paulo está construindo um argumento lógico e sequencial. Se olharmos os versículos 6 e 7, veremos Paulo falando sobre algo ou alguém que está, naquele momento, restringindo ou detendo a manifestação do anticristo. Ele chama essa força de o que detém ou aquele que restringe. E para esclarecer para o nosso público, qual é o consenso sobre a identidade desse restritor na teologia tradicional que o autor utiliza no livro? Tradicionalmente, e essa é uma visão muito bem estabelecida, muitos teólogos compreendem que esse restritor absoluto que impede o mal de dominar o mundo é o próprio Espírito Santo, que atualmente habita e opera através da Igreja, o corpo de cristãos na Terra. Paulo ensina nesses versículos que o mistério da iniquidade já está operando no mundo, mas que existe aquele que o detém e continuará a deter até que seja tirado do caminho. Mas qual é a relação exata entre o Espírito Santo, a Igreja sendo tirada do caminho e a palavra apostasia que aparece só 3 versículos antes? A conexão é de uma lógica brilhante. Se a apostasia no versículo 3 for traduzida como a partida física da igreja, ou seja, o arrebatamento, a engrenagem narrativa do texto flui com a precisão de um relógio. Vamos ver a sequência. Paulo diz que o dia do Senhor não virá sem que primeiro ocorra a apostasia, a partida. Logo depois, nos versículos 6 e 7, ele explica a mecânica disso. A igreja, juntamente com o Espírito Santo que a habita, que é o restritor, parte, ou seja, é tirada do caminho. Faz todo sentido. Exato! E somente após essa partida, sem o restritor na terra, é que o homem do pecado, o anticristo, é finalmente revelado. A gramática bate, a sequência de eventos bate, e, o mais importante de tudo, o propósito da carta, que era confortar corações em pânico, garantindo que eles seriam resgatados antes do pior acontecer, é plenamente alcançado. É uma daquelas coisas que, depois que a gente entende a lógica e a história, parece impossível desver. As peças se encaixam perfeitamente. Mas pensando de forma mais ampla, refletindo sobre o valor disso para o nosso público agora, independentemente da bagagem teológica de cada um, por que todo esse nível de detalhe linguístico, arqueológico e histórico realmente importa? Por que dedicar a nossa atenção a uma única palavra grega? Não se trata apenas de escatologia, do estudo técnico do fim dos tempos. É uma lição poderosa, quase um alerta universal sobre o poder das traduções.
mostra como as tradições estabelecidas, por motivos políticos ou teológicos de uma época específica, podem, ao longo dos séculos, alterar profundamente o sentido original dos textos que fundamentam a nossa civilização. É um lembrete vivo e impressionante de por que é tão vital questionar o consenso. Quando temos a coragem de voltar às raízes históricas, quando pegamos a lupa e olhamos para os documentos originais sem o peso confortável de séculos de tradição, nós expandimos e enriquecemos tremendamente a nossa compreensão do mundo. Isso levanta uma questão importante. Uma questão que eu gostaria de compartilhar como um pensamento final, quase uma provocação intelectual para a reflexão de todos que nos acompanham. Nós acabamos de ver como uma única palavra, que teve sua tradução alterada por um estudioso num momento de conflito religioso no século XVII, acabou moldando e alterando profundamente a forma como milhões de pessoas enxergam a linha do tempo e os eventos do futuro global. Se o efeito borboleta de uma única tradução pode ser tão vasto, a pergunta que fica é a seguinte: quantos outros consensos inquestionáveis em nossos textos clássicos, sejam eles textos sagrados, históricos, constituições ou documentos fundadores, estão apenas repousando nas bibliotecas, esperando por alguém curioso, munido de uma lupa e coragem para revelar seu significado original? Quantas outras tradições absolutas nós abraçamos e aceitamos no nosso dia a dia, simplesmente porque sempre foi ensinado assim? Quem ficou com a curiosidade atiçada e se fascinou com essa verdadeira investigação histórica e linguística, prestem muita atenção. Teremos um novo episódio focado neste mesmo livro para continuarmos desbravando seus mistérios e descobrindo as outras perspectivas surpreendentes que o autor apresenta. Foi um prazer e um privilégio compartilhar essa jornada tão rica com todas as mentes curiosas que nos acompanham. Que Deus abençoe todos os ouvintes.